O Supremo Tribunal Federal retomou hoje à tarde o julgamento da ação penal 470 com a continuação do voto do ministro revisor. A repórter Ana Paula Ergang acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Marta. Isso mesmo, o julgamento foi retomado com a continuação do voto do revisor da ação, ministro Ricardo Lewandowski. Ele continuou a votar na parte já tratada pelo relator, ministro Joaquim Barbosa. Hoje ele analisou a parte da denúncia do Ministério Público, que trata de supostos crimes envolvendo o desvio de recursos da Câmara dos Deputados. Veja os detalhes na reportagem. O revisor da ação, ministro Ricardo Lewandowski, votou nesta quinta-feira sobre a parte da denúncia que se refere a um suposto desvio de recursos por uma empresa de Marcos Valério em contratos firmados com a Câmara dos Deputados. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do deputado João Paulo Cunha, que na época era presidente da Câmara, pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e 2 vezes por peculato. O revisor iniciou votando pela absolvição de João Paulo Cunha pelo crime de corrupção passiva. O Ministério Público não logrou produzir uma prova sequer, nem um mero indício de que João Paulo Cunha tenha interferido nos trabalhos da comissão ou influenciado seus membros para favorecer ou, entre aspas, dar tratamento privilegiado a SMPIB. Voto pela absolvição de João Paulo Cunha da imputação de haver incorrido nas penas do artigo 317 do Código Penal, com fundamento no artigo 386.7 do Código de Processo Penal. O ministro Ricardo Lewandowski também absolveu João Paulo Cunha com relação ao primeiro peculato, referente às subcontratações da empresa de Marcos Valério. Tendo em conta que somente o diretor da SECOM e o diretor-geral da Câmara poderiam liberar e ordenar os pagamentos à SMPIB, conclui que o réu não tinha posse direta nem indireta dos recursos e, por essa razão, a conduta é atípica para caracterizar o conduto de peculato. Se não houve subcontratações fictícias e os serviços terceirizados foram efetivamente prestados por veículos de comunicação e outras empresas, não há falar em desvio de dinheiro público, nem tampouco de crime de peculato na espécie. João Paulo Cunha também foi absolvido pelo ministro Ricardo Lewandowski pelo segundo crime de peculato, relacionado à suposta subcontratação ilícita de uma empresa. Estou convencido que João Paulo Cunha não cometeu o crime de peculato do qual foi acusado, porque para mim ficou comprovado de forma irrefutável que a empresa IFT Ideias, Fatos e Textos prestou efetivo serviço à Câmara dos Deputados. Absolvo o réu João Paulo Cunha desse último crime de peculato que lhe foi imputado, com base no artigo 386.3 do Código de Processo Penal. O ministro Ricardo Lewandowski absolveu ainda João Paulo Cunha pelo crime de lavagem de dinheiro. Acompanhe integralmente a linha dos votos proferidos pelos ministros Carlos Aires Brito, Gilmar Mendes e Eros Grau, que no recebimento da denúncia afastaram o crime de lavagem de dinheiro da conduta praticada por João Paulo Cunha, descrito na acusação. Ainda analisando a parte da denúncia que se refere a um suposto desvio de recursos por uma empresa de Marcos Valério em contratos firmados com a Câmara dos Deputados, o ministro revisor votou pela absolvição de Marcos Valério pelos crimes de corrupção ativa e peculato. Com referência à imputação do crime de corrupção ativa, tipificado no artigo 333 do Código Penal, em face da entrega de R$50 mil ao acusado João Paulo Cunha, voto pela absolvição do réu Marcos Valério nos termos do 386.7 do Código de Processo Penal. O ministro revisor votou também pela absolvição de Ramon Rollerbach pelos crimes de corrupção ativa e peculato. Com relação ao réu Ramon Rollerbach, no que toca à imputação da prática do crime de corrupção ativa, tipificado no artigo 333 do Código Penal, e face da entrega dos R$50 mil ao acusado João Paulo Cunha, eu estou votando pela absolvição do réu nos termos do artigo 386.7 do Código de Processo Penal. O ministro Ricardo Lewandowski votou ainda pela absolvição de Cristiano Paz pelos crimes de corrupção ativa e peculato. Não houve nenhuma irregularidade, a empresa SMP não teria sido favorecida, Tribunal de Contas da União que o atesta. Concluo o meu voto no sentido da absolvição do acusado Cristiano Paz nos termos do artigo 386.3 do Código de Processo Penal.